Então, salve, salve, turma do sexto ano. Tudo beleza com vocês, gente? Está começando aqui mais uma videoaula da gente, beleza? Mais um encontro da gente de geografia. Eu sou o professor Rian Antunes e vamos aqui para mais uma videoaula, ok? Lembrando, né, galera, que a gente começou a estudar os principais setores da economia, né? E dentre eles a gente vai começar a estudar primeiramente, né, obviamente, o setor primário. E a gente vai até o final do ano agora abordando os principais setores da economia, né? O primário, o secundário e o terciário, né? Dando tempo a gente ainda ver um pouco sobre o setor quaternário, beleza, gente? A gente destaca um pouco hoje, né, um dos principais setores que movimenta bastante a economia do nosso país, que é o setor primário, né? A gente chegou a discutir ainda na nossa última videoaula, né, a questão dos tipos de extrativismo, né, ou seja, vocês mandaram muito bem também na atividade, né, ou seja, como os tipos de extrativismo vegetal, né, que muitos colocaram a exploração de madeira e tudo mais, assim também como o extrativismo animal, como por exemplo a caça, a pesca, ok? Assim também como o extrativismo mineral, como a busca para minérios de ferro, enfim, para ouro, diamantes e tudo mais, beleza? Então mandaram muito bem no exercício. A gente continua a falar um pouco sobre extrativismo, né? Ou seja, que está relacionado, obviamente, ao setor primário. E esse setor primário é o principal setor que movimenta a economia do nosso país, beleza? O Brasil não tem indústria, professor? Setor secundário? Tem, o Brasil existe indústria sim. O Brasil não tem comércio, professor? Setor terciário? Existe também. Mas o grande forte do nosso país, já que a gente ainda é considerado um país rural, né, um país agrário, onde o agronegócio é a principal ferramenta da lógica econômica, a gente baseia ainda, primeiramente, ainda toda a economia do nosso país no setor primário, beleza? E sobre os tipos de extrativismo, né? Então a gente continua no capítulo 12, página 290 e 291. Falando um pouco ainda sobre o extrativismo, o professor trouxe aqui, né, umas pequenas diferenças, né, ou seja, aonde a gente vai falar um pouco sobre esse uso mais intenso, né, ou seja, esse uso de pequenos produtores para grandes produtores, por exemplo, né? Então o professor trouxe aqui, né, um foco bastante o quê? Na diferença, né, do quê? De um garimpo para atividades de mineração, beleza? Então a garimpagem, né, ela utiliza técnicas rudimentares. Professor, e o que seria técnicas rudimentares? Seriam técnicas mais simples, né? Ou seja, algo que não precisa da utilização de máquinas, como por exemplo em algumas minas, né? Ou seja, como em alguns campos de mineração, ok? Então a garimpagem, né? Ou seja, quem é que faz todo o processo de retirada dos minérios? Os próprios garimpeiros, né? Que a gente chama. Com o que, professor? Apenas com trabalho manual, certo? Fazendo apenas o uso das mãos. Já nas minerações, né, ou seja, nas minas mesmo aí existente, muito presente no Brasil, pelo sinal, a gente tem aqui um trabalho muito mais intenso, um trabalho das agroindústrias que já estão localizadas aqui e com uso muito intenso, mas muito intenso mesmo, de máquinas, beleza? Então, fica na dica aqui, técnicas rudimentares são técnicas simples, né? E enfim, o uso de máquinas resume cada vez mais o que? As agroindústrias, né? Ou seja, o agronegócio cada vez mais presentes dentro do setor primário, dentro do extrativismo, ok? Outra atividade que é muito conhecida aqui no Brasil e que movimenta bastante a nossa economia, lógico, a gente está falando o quê? Da agricultura, beleza? Uma pequena historiazinha aqui que eu coloquei, que o professor colocou para vocês, né? Sobre a agricultura, né? Que ela surgiu ali basicamente o quê? Há 12 mil anos atrás, ok? Dentro ali do período, né? Da passagem do período paleolítico para o período neolítico, e ela, de certa forma, o quê? Mudou a história da humanidade, gente, beleza? Porque quando os povos pré-históricos descobriram, né, a agricultura, eles já sabiam as técnicas de fazer o quê? De fazer plantações. E, enfim, eles começaram a fixar residências cada vez mais o quê? Próximas às plantações, né? Isso, os homens não precisavam mais, por exemplo, andar quilômetros e quilômetros de distância. Eles simplesmente poderiam plantar os frutos que a árvore desse, né, eles poderiam se alimentar. Então o homem não precisava mais andar longas caminhadas e tudo mais, beleza? Sobre os principais tipos de agricultura existente no nosso Brasil, a gente vai para o mesmo modelo como do garimpo e da mineração, beleza? A gente sabe que hoje em dia a gente tem a agricultura intensiva e a agricultura extensiva, aonde a agricultura intensiva vai utilizar o maquinário, né, ou seja, vai fazer o uso de tecnologias do campo, fazer o uso das máquinas, né, e
A agricultura extensiva vai utilizar novamente técnicas rudimentares, ou seja, aqui entram os pequenos agricultores, aqui entram, por exemplo, os camponeses, ou seja, aquelas famílias que vivem praticamente o quê? Do campo. Então aqui a gente vai ter menos o uso de tratores, menos o uso de tecnologias, e aqui a gente vai ter o quê? Algo mais o quê? Ecológico, porque os pequenos produtores vão plantar o quê? No sistema de agroecologia, várias plantações, várias culturas, sendo que dentro da agricultura intensiva, o que é que manda basicamente mais dentro dessa agricultura intensiva? A condição mercadológica, as condições do mercado. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o uso apenas de uma cultura, ou seja, que a gente chama de monocultura. É por isso que a gente tem aqueles grandes, por exemplo, aqueles grandes campos, aquelas grandes reservas de soja. Né? Ali é o uso intenso cada vez mais do agronegócio, plantando uma única cultura só, ou seja, monocultura. Ok, gente? Então, agricultura intensiva, uso de máquinas, agronegócio, agricultura extensiva, técnicas rudimentares, enxada, foice, enfim, famílias camponesas, pequenos produtores, ok? E, né, galera, para encerrar essa videoaula de hoje, peguem aí o exercício que fica sendo as páginas, na verdade, 293 e 294, beleza, gente? Por hoje, essa videoaula de hoje está encerrando aqui e a gente continua no nosso próximo encontro, a nossa videoaula. Valeu, galera. Tchau.